Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 12 de março, terceiro domingo do tempo da Quaresma. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, e sou mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria a água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem bebe da água que lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Não tenho marido." Disse Jesus: "Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5, e o que tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegada a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiram com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentaram entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós:
ainda 4 meses, e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São João, que ele nos traz Jesus, né? A fonte inesgotável da água viva. Né? Nesse tempo da Quaresma, onde nós vivemos um deserto, né? Vamos dizer, um deserto espiritual, a liturgia nos coloca diante de Jesus Cristo, uma fonte inesgotável de água. Nos coloca diante de Jesus como um oásis, né? No meio do deserto, no meio de toda a sequidão, Jesus se apresenta, né? Como salvação. Jesus se apresenta como fonte de vida. E é isso que o Evangelho nos traz hoje. Jesus chega ao poço de Jacó e lá encontra uma samaritana tirando água, né, daquele poço. E Jesus então diz para aquela samaritana, né, que ali ele era a fonte de água viva. Que aquele que beber dessa fonte, que é Jesus Cristo, né, nunca mais terá sede. Essa mulher então começa a se questionar. Jesus vai entrando aos poucos na vida dessa mulher e vai fazendo maravilhas, né? Jesus vai adentrando aos poucos a vida dessa mulher e vai mostrando, né, aonde ela deve mudar. Assim como ele faz conosco nessa Quaresma, não é verdade? Jesus vai nos adentrando, né, e nos mostrando aonde nós devemos nos converter. Prova disso, né, é que ele fala sobre o marido dessa samaritana, né? Ele diz que ela teve 5 maridos e o que ela tem hoje não é o dela. O que isso significa? Dentro da Sagrada Escritura, nós trabalhamos com uma simbologia do número 7, né? Ou seja, essa mulher teve 5 maridos e o que ela tem, né, o 6º, também não é o dela. Ou seja, esse próximo homem, né, que no caso é Jesus Cristo, que essa mulher encontra, é o 7º, né? É o 7º homem. O número 7 na Bíblia significa perfeição. Ou seja, quando essa samaritana encontra Jesus Cristo, ela encontra a perfeição. Ela encontra a graça em sua plenitude, né? Ela encontra essa fonte de água viva, essa fonte inesgotável, né? Os samaritanos, então, eles são representados por essa mulher, ou seja, a salvação. Esse encontro de Jesus com essa samaritana é para todos, né? Não somente para um grupo seleto, mas ele é espalhado, né, por todo o mundo, por todas as casas, por todas as nações. Então, meus irmãos, que nessa Quaresma nós possamos nos aproximar de Jesus Cristo, essa fonte de água viva, que nos dá a graça de vivermos bem, de vivermos felizes
e, acima de tudo, a graça da salvação. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Um santo domingo a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.